Discriminação, então, não sei, você quer responder ou não? Acho que essa questão, a gente tem um caso, a gente acompanha, né, só para contextualizar, um caso do Valdir, né, em que ele sofreu, foi vítima de racismo, né? E aí a gente ajuizou, não via núcleo, porque já tem tempo, mas através da Justiça Civil, uma ação pleiteando a indenização por danos morais. E em primeira instância, o nosso pedido foi negado, né? E toda a resignação do Valdir, né, tem a ver com isso. E aí isso me leva, a gente fez o recurso, estamos aguardando, e aí isso me leva para essa problemática que também, assim, eu tenho toda a minha atuação na defensoria até então, até vir para o núcleo, foi sempre na área criminal, né? Então, para a gente que atua na área criminal, está muito claro esse projeto de genocida, né? A maneira, está muito claro como esse mito da periculosidade informa, né, os agentes que operam dentro desse sistema, né, que vão, evidentemente, direcionar todo esse aparato repressivo, violento, para essa população, né, para esse elemento negro, né, para o extermínio ou para o controle, né, via encarceramento em massa. Então, qualquer pessoa que atue nessa área ou não, né, consegue ver isso de forma muito clara, né, e os censos que trazem um perfil socioeconômico e rássico, né, e racial da população carcerária evidenciam isso. Mas aí agora no núcleo, trabalhando diretamente com essa questão do racismo, de uma forma mais direta, porque ali no judiciário o que a gente vê o tempo inteiro são normas aparentemente genéricas e abstratas, servindo para produzir esse impacto desproporcional, né, sobre a população negra, como o professor bem explicou. A gente está lidando ali com mecanismos de discriminação indireta muito sofisticados. Eu tenho certeza que os palestrantes da segunda mesa vão nos ajudar muito no entendimento desses mecanismos. Agora, no núcleo, a gente se depara muito com pessoas que trazem a denúncia de que, olha, eu fui vítima de injúria racial, eu fui vítima de racismo. E aí a gente se depara, assim, esse Estado que é absolutamente eficiente e voraz na criminalização e no encarceramento e no extermínio desses corpos negros, ele é totalmente ineficaz e de forma deliberada, evidentemente, quando se trata de reconhecer esses sujeitos negros como vítimas de discriminação racial, né, de injúria racial, de racismo, né? Então a gente tem pensado muito, e aí na Defensoria tem um fator dificultador, que é o fato de que nós não somos postulantes da ação penal, né? A rigor, a não ser que sejam casos de injúria propriamente, a rigor o titular é o Ministério Público, e a gente se vê, às vezes, com dificuldades de dar encaminhamento a essas denúncias de discriminação racial que nos aparecem, que geralmente são denúncias de discriminação direta, né? E a gente tem uma dificuldade de fazer com que isso seja processado dentro do sistema de justiça criminal. Óbvio que a gente problematiza todo o paradoxo que isso significa, porque a gente sabe que esse é um sistema congenitamente racista, né, que trabalha a partir desse parâmetro, desse liberalismo racial, né, que o professor Edilson falou, liberalismo racial jurídico, né, mas, de todo modo, na medida em que as pessoas se apresentam para a gente e trazem essa demanda, existe, de certa forma, uma obrigação nossa de nos movimentarmos no sentido de atender esses pleitos. E aí a gente se depara com uma dificuldade muito grande de fazer com que haja o reconhecimento pelo Estado brasileiro de que as pessoas foram vítimas de injúria racial ou mesmo do crime de racismo, né? A professora Gislene Aparecida dos Santos tem um estudo interessante em que ela fala do processamento desses delitos, né? De como é difícil qualificar na delegacia, quando qualifica, desclassifica para injúria, e aí como nos casos em que ela estudou, os índices de absolvição superam os índices de condenação, o que é exceção, porque nenhuma vara criminal que você olhe, você vai ter esse dado, né? O número de absolvição superando o número de condenação. Tudo isso indicando todo esse racismo institucional que foi muito bem aqui caracterizado. Então, acho que assim, a angústia, né, do Valdir dialoga muito com essas questões, né, que o professor Adilson expôs e com desafios que estão colocados para a gente que está através do direito
buscando reconhecimento de dignidade, né, e a restituição da humanidade desses sujeitos negros, né, desses homens e mulheres negros. Então, na verdade, não tenho como responder, são questões que nos afligem e que são questões realmente centrais, né, para a gente, sem nenhuma dúvida. Eu queria abrir, então, imagino que o professor já esteja com o horário um pouco apertado, mas se tiver mais alguma dúvida, mais alguma intervenção, então vocês podem ver já as duas e aí a gente já faz na sequência. Obrigado, boa tarde. Professora Dilson, já tivemos a intervenção pela manhã, foi muito precioso ficar sem ver a doutora Dilson, a Diana e a Deise, perder muito, viu? Meninas que já vêm, chamo meninas com muito carinho pela intimidade que elas vão dar de estar juntos conosco, apesar de não encontrarmos o tempo todo, né? Esse é o mês. Doutora Dilson, eu queria pontuar nas suas palavras, a qual desde quando ele retornou ao Brasil, pelo menos está na minha compreensão, doutora Dilson, e ele está como palestrante e professor da FGV, ainda não sei, só sei que 3 anos atrás o Frei nos levou, doutora Dilson, na Educafro, palestrou por algumas 2, 3 vezes, e chegou ao nosso conhecimento todo essa pessoa que ele é e todo o seu estudo. E desde então ele ali mesmo já falava para nós a questão da solidão da mulher negra. Mas eu sempre fico por fim e perguntei a ele o que eu posso fazer, mãe de 3 filhos, que um menino pequeno, e ele já tinha dito na palestra. Um dos ideais, uma das coisas que pode ser feita dentro da sua condição e da condição de todos que estavam ali presentes, é levar os seus filhos a participarem de museus, de locais culturais, que estendam um pouco mais a intelectualidade dessas crianças. E assim eu fiz. O João tem ido constantemente, porém, lá vem uma dramática, aí fica para o próximo livro, eu queria fazer parte. Tem todo um conflito também presencial, porque meu filho tem 10 anos, aí ele pergunta, por que não tem negra aqui, mãe? Ainda é por causa do racismo, né? Porque ele mesmo já sabe responder, uma vez que a gente vem ensinando, por que não tem isso? Mãe, e agora eu estou fazendo assim, doutora Dilson, a gente tem levado ele no laboratorial, desde pequenininho, fazendo aviãozinho, e o Frei Davi falou que ainda não viu o brigadeiro negro. Então a gente, numa roda de conversa, eu falei, pois eu queria que o João fosse, já que o João não era nascido quando a gente entrou na militância. E ali em São José dos Campos, aí veio uma professora, a gente vai tendo amigos, assim, como a mesa, e a gente vai pedindo oportunidade. A professora Sônia deu a ele o privilégio de estar ali em São José dos Campos e frequentemente fazer parte aqui em Santana. Que só com uma assinatura, uma carta deles, que o João tem entrado. Isso só foi 2 vezes. Mas foi de uma grande assim, superação para o João Vitor, que ele já se sente lá, numa via da aeronáutica. Mas até março desse ano, pós-morte de Marielle, eu tinha essa expectativa tão grande, eu podia sonhar bastante. Aí veio a morte de Marielle, veio o impacto. E a gente só estava sob efeito porque a gente acompanhava ali o WhatsApp. E quando chamou essas mulheres para fazer a caminhada na Paulista e clamou para a condenação desses que mataram Marielle, aí a gente encontra todos de novo, as nossas irmãs que estão nas lutas, trabalhando, como aqui está a Isadora, nas estatais, enfim. E por mais revolta que a gente estava, uma vai dizendo para a outra, fica forte, fica firme, vamos aguentar, vamos continuar a luta, vamos continuar na resistência. Mas o medo a subir a Rua Consolação invadia todo o meu corpo. E eu queria falar bastante, já que o doutor Dilson abriu muito, que não é só questão de solidão efetiva. E eu disse que eu ia parar, porque não era esse cenário que eu queria para os meus 3 filhos. Eu fui pregando ao longo desse tempo para as meninas pequenas que a gente tem possibilidade da inclusão, porque com a inclusão elas poderiam chegar e vir outras. E não só aquela meritocracia que só vai 1 ou 2. E chegar a ver aquela situação de Marielle era perder a força ali. Não teria mais como imaginar pegar o microfone ou fazer alto-falante em nome de gritar diante da polícia, quantas vezes assim está, e falar do genocídio que mata e mata mesmo. Me veio um medo muito grande. Aí a gente foi acreditando que haveria investigação e que esses criminosos seriam pegos muito rápido. E os meses vêm passando, aí me chega agora o 29 de outubro, que é o dia seguinte da eleição presidencial. E aí você já fica perguntando qual é o fôlego que se tem agora.
porque com todas as mulheres aqui, eu fico com vergonha de dizer isso, porque a Deise está presente aí, mas assim, sem forças nesse caso, porque você vai lutando e vai sinalizando positivamente, mas o Estado não acompanha isso, o dia a dia não nos deixa acompanhar isso. E aí eu estou com o Valdir nas periferias, e a gente está nos ônibus, a gente está no metrô, a gente está no trem, e a gente está na luta, é preciso frente de massa, e isso a gente fez com carinho, com amor, com vontade, com garra. Se não fizesse, parece que não me sinto nem a pessoa em si. Mas agora, definitivamente, chegar na entidade e o Frei colocar lá, quando o MED Afro e Ita-Afro, e colocar para os militantes à disposição psiquiatria, psicologia e mulheres que podem conversar e dialogar para poder aguentar, eu acho que nenhum de pautas estava sinalizando isso. E aí ser mais um número, Marielle, Luísa Barros e tantas outras, que aí eu deixo o doutor Adilson, se tiver à disposição de escrever quais são as mortalidades das mulheres negras, quantas delas estão morrendo, e essas estão citadas os nomes, aquelas que nem foram citadas. E antes que esse psiquiatra me disse que eu preciso se parar, eu disse assim, Frei Davi, agora chega, se é por meio de mérito, eu não sei, eu quero a carta de refúgio para continuar mestrado, doutorado, mas em outro lugar, porque essa pátria que eu tanto amo, que os ancestrais trabalharam, não quero mais, não dá mais, porque eu não vou esperar o 1º de janeiro para fazer programação. Tá, Isadora, e a Deise e a todas as outras, porque a João Vitor tem 10 anos, Gabriela tem 19, Graziele 18. Elas, a esperança no pico agora. Não, o Temer tirou, porque a minha filha mais velha, com o 2º colegial, já daria para entrar com a nota de 780 numa graduação. Ele entra no poder e tira, porque acima de 500 de Enem você poderia já graduar em qualquer federal. E ele tirou, então ela ficou 1 ano. Aí esse ano lutando mais, porque o Temer tirou essa portaria e o inglês junto. Aí agora, justamente no ano que vai sinalizar, e como o doutor falou, que os movimentos sociais continuam brigando pela permanência, o que eu vou esperar desse governo aí? E desses governos aqui de São Paulo, sendo cidadão paulista? Eu pedi a carta de refúgio, a qual o Frei ainda analisou bem no meu olhar e disse, Esther, não precisamos exagerar. Fomos para Pelotas, a doutora está ali presente, eu sentei, foram em 42, né? Para fazer banca de averiguação, foram 5 dias, porque 25 horas para ir, 25 horas para voltar. E quando me perguntava qual que era a sinalização, eu fui falando uma e uma com guerreira, sabe aquela conversa de cantinho? E aí eu tinha doutoras, eu tinha uma médica dizendo, se é possível ir, a gente vai, mulheres negras na solidão. Na solidão de ter essas filhas, porque o ex-marido já foi. Os atuais é aquela coisa, é só no meio do movimento, depois não querem nada contigo. Não querem nada com mulher negra, independente. Ou usa do seu empoderamento, ou não. Mas não querem nada, é mentira. E apesar para poder incutir essa solidão, aí eu fico vendo a WhatsApp da Deise, que passa muita coisa lá, a gente fica vendo o WhatsApp Deise, a gente fica lendo, a gente vai ler esse livro, mas o meu corpo estrutural, ele já não aguenta mais. Aí você tem toda uma psiquiatria. Eu tenho que dar esse depoimento, porque eu não sei quantos têm coragem de dizer. E como está gravado, antes que o maldito volte a matar de novo, eu tenho que dizer. E eu não quero que o óbito ainda dark. Ai, vamos ver lá mais um corpo que não cuidou, na questão do coração, que não cuidou. Não é isso. É em vida que eu preciso dizer que a nossa, como o doutor colocou muito esclarecedor aqui, é preciso, vamos sobreviver. Estávamos na chapa 1, Dina, do IBC-CRIM, porque também vou dizer, chapa 1 para IBC-CRIM, que incluiu o Negro, que teve a doutora Adilson naquelas mesas, que teve o doutor Silvio à frente das bolsas, é chapa 1 para o IBC-CRIM. Mas dizendo ali, a Ju ainda falou, daqui em diante nós estamos sobrevivendo à iminência da morte. Nenhuma mãe está dizendo para o filho, eu vou morrer agora e vocês seguem. Não é isso. Poderia dizer, eu quero só proteger minhas meninas na graduação, porque tem a comunidade, Valdir, é muitas lá na Zona Leste, em todo lugar. E aí a gente não pode nem sinalizar, porque elas vão querer que haja um navio, um avião, todos querem ir embora. Porque a gente sabe como que a polícia já está agindo. Eu preciso ir
Ou precisamos ir, e eu quero ver Isadora e todo mundo vivo, seja daqui 4 anos ou antes dessa porcaria toda. É isso, doutora Dilson, só para acrescentar, obrigado. Positivamente a questão do João Vitor, positivamente para outras crianças, continue assim, reze para que nós sobrevivemos. Obrigado. Justiça! Mais alguém? Acho que aquele rapaz ali no fundo também tinha uma pergunta, né? Se vocês puderem ser breves, é que a gente vai encerrar, Valdir. Eu acho que a gente vai fazer os dois, depois a gente vai ter uma outra mesa. Aí se você... Eu queria falar dos 130 anos da abolição. É porque assim, a gente está em um cronograma, tem um horário do COF. Vamos prestigiar quem não falou ainda, porque o senhor já teve a oportunidade, tá? E se o senhor quiser, o senhor complementa na segunda mesa, tá bom? Olá, boa tarde. Eu me sinto muito honrada, gente, de vislumbrar tanta palestra quanto depoimento aqui. Meu nome é Camaira, sou da Universidade do Estado do Amazonas. E minha pergunta é com base na sua menção a esse liberalismo racial brasileiro. Se foi por conta dele que há essa diferenciação jurídica entre injúria racial e racismo, como uma forma talvez de velar que exista um racismo, tipo, diversas discriminações que foram descritas, indireta, direta, intergeracional. E, aproveitando a sua experiência na parte do direito comparado e na comparação, se outros países também fazem essa diferenciação, que, ao meu ver, é um pouco absurda, é quase realmente para tentar apaziguar que existe, de fato, um racismo por todo o Brasil. Então, daqui em São Paulo, no Amazonas e em tantos outros lugares. Obrigada. Olá, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Gostaria de saber do doutor, é fato que o negro hoje, como o senhor bem colocou, é vítima de um sistema no mercado de trabalho, sistema de racismo institucional, né? Mas nós também sabemos que existe o racismo estrutural. Eu queria que o senhor, de uma forma bem breve, traçasse para a gente um paralelo entre esses dois tipos de racismo, mostrando a diferença entre um e outro. E também queria saber, na opinião do senhor, o que poderia ser feito para que a gente minimizasse esse tipo de situação. Só isso, muito obrigado. Então, um dos propósitos, um dos motivos pelos quais eu escrevi esse livro, O que é Racismo Recreativo, foi exatamente para combater essa diferenciação entre crime de racismo e crime de injúria. Então, atualmente, a nossa doutrina, a nossa jurisprudência, faz uma diferenciação entre esses dois crimes baseados no seguinte elemento: o racismo é algo dirigido a uma comunidade como um todo, e a injúria é algo dirigido, é uma ofensa dirigida a uma pessoa específica. Então, no caso da injúria, o que tem é a honra, é uma agressão à honra, ao decoro de um indivíduo, enquanto que no racismo seria uma ofensa, uma agressão à comunidade como um todo. Há vários problemas com essa diferenciação. O primeiro e mais notório é o fato de que tanto o racismo quanto a injúria incidem sobre o pertencimento de uma pessoa a um grupo racial. Então, o indivíduo que faz como um caso que eu li quando eu estava escrevendo nesse livro, de um sujeito que colocou em Orkut, eu acho que era Orkut ainda, falando negros, sujos, macacos, não é? Vocês vão sujar a universidade, não sei o quê. Então, ele foi acusado de crime de racismo. Mas conseguiu lá um atestado dizendo que ele era portador de síndrome de borderline, então isso não foi, ele não foi condenado por causa disso, o que mostra, né, de forma clara como o sistema judiciário está empenhado em inocentar pessoas brancas. Porque você só pode alegar uma coisa dessa natureza quando há uma relação direta entre a doença mental e o seu crime. E não há nenhuma relação direta entre o fato do sujeito ser borderline e cometer crime do racismo. Ou então do sujeito ser borderline e ser membro do tráfico.
e estar, não é, com 150 quilos de maconha no carro. E aí, mas eu sou branco, e eu sou filho da desembargadora, a desembargadora vai no presídio, né? No presídio soltar o filho, não é? Pois é, e pega, né? Então, essa é a questão. Então, essa diferenciação é inteiramente falsa. E o que ocorre quando o indivíduo é condenado por crime de racismo? Primeiro, os advogados tentam desclassificar para o crime de injúria racial. Quando o sujeito é acusado de crime de injúria racial, os advogados tentam desclassificar para o crime de injúria simples. Tá? E vai só diminuindo a possibilidade de pena e a possibilidade de comutação da pena por outras coisas, então acaba que o negócio não ocorre nada. Como é que a questão do liberalismo racial brasileiro entra aí na figura do amigo negro? Então eu queria incluir um capítulo sobre o amigo negro nesse livro sobre racismo recreativo, mas eu resolvi escrever um artigo em separado. E quem é o amigo negro? É o argumento sempre utilizado tanto em casos de injúria quanto em casos de racismo. Não, eu não sou racista porque eu sempre tive amigos negros. Não é? E aí quem é o amigo da pessoa? Ela leva o porteiro, que ela diz bom dia e boa noite, e aí é o amigo negro dela. E olha aqui, então veja, eu tenho amigos negros, isso significa que eu não posso ser uma pessoa racista, já que eu convivo com pessoas negras. E os tribunais absolvem as pessoas baseados nesse argumento do amigo negro. Isso é constantemente utilizado como fundamento para absolver as pessoas de crime, racismo e de injúria racial. Então aguardem, sairá no final do ano que vem, me prometeram, já está escrito, já mandei, já foi aceito para publicação. O artigo se chama O Amigo Negro. E tem um capítulo lá, Wallace, que se chama Como Ser um título, um capítulo chama Como Ser um Amigo Negro, que responde. Eu sou um provocador, como você já deve ter reparado, né? E a outra pergunta foi a do camarada. Qual é o seu nome? Hein? Wagner. Então veja, assim uma diferença entre o racismo institucional e o racismo estrutural. O conceito de racismo institucional está ligado, portanto, à ideia de discriminação institucional. Então, o que nós temos aqui nesse caso é uma atitude racista praticada por membros, por representantes de instituições públicas e privadas. São indivíduos que, na condição de um agente de uma instituição pública ou privada, discrimina a outra pessoa por ser negra, por ser asiática, por ser um refugiado. Tá certo? Agora veja, quando nós analisamos, isso é o racismo institucional. Agora, as pessoas negras, as minorias raciais, não são vítimas do racismo institucional praticado apenas pelo judiciário, ou apenas pela escola, ou apenas pelas instituições de trabalho. Não. O racismo, ele faz parte da prática institucional de grande parte das instituições sociais, sejam elas públicas e privadas. Então, o racismo estrutural começa a se manifestar, por exemplo, no racismo que existe na escola. O racismo estrutural começa a se manifestar quando o meu filho entra na escola, ele abre os livros e só vê pessoas brancas. Pessoas negras são invisíveis. Aí na escola, a outra menina negra começa a fazer piada do cabelo da menina.
Ou então os coleguinhas brancos não querem se envolver com o menino negro. A professora faz piada racistas. Então, entrar na escola é um problema. Permanecer na escola, convencer a menina negra, a nossa filha negra, de que ela é bonita, de que o cabelo é bonito, não é? Então, convencer a criança a ficar na escola, isso é outra manifestação. Agora, ao lado da manifestação do racismo institucional na escola, nós temos o racismo no mercado de trabalho. Como eu falei, para você conseguir trabalhar em escritório de advocacia no Brasil, você precisa ser branco. Então, você que conseguiu bravamente sobreviver ao percurso escolar no Brasil, de escolas racistas, como são as brasileiras, e conseguiu formar e entrar no mercado de trabalho, você vai enfrentar outro tipo de racismo institucional que ocorre no mercado de trabalho. Depois, o racismo institucional que existe na polícia, nos meios responsáveis também no Sistema Único de Saúde, porque há estudos demonstrando que quem leva é atendido com maior tempo, a mulher branca, depois o homem branco, depois as pessoas negras. A mulher negra, o homem negro está em último lugar. Então, o que se chama de racismo estrutural é a operação discriminatória do racismo, é o tratamento discriminatório por praticamente inúmeras instituições sociais, o que afeta as diversas dimensões da vida dos indivíduos e o que contribui estruturalmente para a manutenção das hierarquias raciais. As pessoas estão estruturalmente excluídas ou impedidas de poderem ter qualquer tipo de mobilidade, porque são discriminadas na escola, no emprego, na saúde, não é? Na televisão, nos campos de representação, em todos os âmbitos ou na maioria dos âmbitos sociais. Então, se no racismo institucional designa a ação dessa instituição específica, o racismo estrutural designa a operação conjunta de inúmeras instituições que impedem, que concorrem para a marginalização da vida dos indivíduos de diversas formas. Obrigado pela atenção de vocês. Nós então agora faremos um coffee break. Ótimo, eu não almocei, eu estou morrendo de fome.